Shalom, povo de Deus. Shalom, povo que vai morar no céu. Eu, presbítero. Glória a Deus. Você está alegre por você estar aqui? De verdade? Então olha para o seu irmão do seu lado aí. Diga a ele, que bom que você está aqui. Aleluia. Para mim, é motivo de grande alegria de estar aqui mais uma vez para louvar e engrandecer esse Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Temos algum visitante nessa noite? Oh, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Deus continue abençoando vocês. E essa casa é de vocês também. Sinta-se em casa, viu? Para nós é satisfação e alegria em recebê-los aqui. Amém. Glória a Deus. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Capítulo 15, versículo 16. Obrigado, filha. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de fazer os agradecimentos, louvar a Deus pela vida dos nossos pais na fé. Apóstolo Carlos Silva, pastora Simone Silva, pela confiança. Que Deus continue os abençoando. Também quero louvar a Deus pela vida da minha linda e querida esposa, a pastora Cris. I love you. Você é coluna na minha vida. Louvar a Deus pela vida das minhas princesinhas, minhas filhas queridas. Louvar a Deus também por cada vida que está aqui nesta noite. Por essa igreja linda, abençoada. Todos acharam? Amém? Josué 15, versículo 16. Vai dizer o seguinte: disse Caleb: a quem derrotar Kiriate Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou de um jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu: dá-me um presente. Já me deste a terra seca, dá-me também fontes de água viva. Então lhe deu as fontes superiores e inferiores. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, estamos aqui na Tua presença para te buscar, Pai. Sem Ti nada podemos fazer. E o que seria de nós sem o Teu amor? Está aqui o Teu servo, na qualidade de instrumento, faz o Teu querer. Está aqui os Teus filhos, Tu conheces a cada um dos Teus filhos, Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos, Tu conheces a necessidade de cada um e o desejo de cada um. Eu quero te pedir, Pai, fala o coração de cada um dos Teus servos. Tu és o nosso dono, Tu conheces as nossas vidas. Então satisfaz a cada um nesta noite. Não porque sou eu que estou aqui, mas a Tua palavra que é viva e eficaz e transforma cada vida. Te louvamos e te agradecemos, e nós te exaltaremos com as nossas palmas, sempre te exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Já comecei.
Queridos, antes de começar, antes de poder comentar sobre o capítulo 15, o qual nós acabamos de ler, eu gostaria de fazer uma introdução dessa mensagem do capítulo anterior, que é o capítulo 14 de Josué. O capítulo 14 de Josué, ele vai falar da distribuição da terra de Canaã aos filhos de Deus. E vai dizer também que Josué recebeu uma promessa através de Moisés, que ele iria herdar uma terra. E ele tinha a idade de 40 anos quando ele recebeu essa promessa. Entretanto, se passaram 45 dias, última forma, desculpa, se passaram 45 anos. Ele tinha 40 anos quando ele recebeu essa promessa. E quando a promessa se cumpriu, ele tinha 85 anos. Então, 45 anos se passaram para que uma promessa se cumprisse na vida de um homem. Eu já abro um parênteses aqui para dizer algo para você. As promessas de Deus, ela não tem prazo de validade. As promessas de Deus, ela não tem um prazo de validade na sua vida. Se Deus, ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, quanto tempo que custe, mas Deus irá cumprir na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que ele não é homem para que imita, mas nem filho do homem para que se arrependa. E Deus, se ele prometeu, ele garante. E a palavra de Deus diz que passarão todas as coisas, mas a minha palavra jamais irá passar. Todas as coisas passarão, mas o que Deus prometeu na sua vida, isso ele vai cumprir. Aleluia. Mas talvez você me pergunte: pastor, é verdade isso? Mas se é verdade isso, pastor, Deus me fez uma promessa e eu já estou velho. Tanto tempo que eu já estou velho e essa promessa não se cumpriu. Mas o que está acontecendo de fato, pastor? O porquê a promessa não tem se cumprido na minha vida? A promessa não tem cumprido na sua vida porque não chegou o tempo de Deus para a sua vida. Mas como assim, pastor? Mas não chegou o tempo de Deus realizar por conta do seu posicionamento. Porque Deus tem prazer em abençoar os teus filhos. Mas algumas coisas não têm acontecido em nós, porque nós não estamos posicionados aonde Deus nos trouxe. E Deus está o tempo todo querendo nos trazer para o projeto original. O homem pecou, o homem se afastou do Senhor, mas a todo tempo Deus está querendo nos trazer para o projeto original. Mas nós, com as nossas querências, nós com a nossa condição do nosso eu, não nos posicionamos. E por conta disso, Deus não tem realizado os seus propósitos na nossa vida. Vejamos que Deus, ele sempre está querendo nos trazer a um lugar para querer nos forjar. Deus sempre está querendo nos trazer ao deserto para querer forjar o nosso caráter. Vejamos o seguinte: o povo de Israel, ele é liberto do Egito. Sabemos que a distância do Egito para Canaã é aproximadamente 450 quilômetros. O povo peregrinando normalmente, eles chegariam em torno de 30 a 40 dias andando para chegar a Canaã, a terra prometida. Só que eles ficaram 40 anos no deserto. A diferença de 40 dias para 40 anos. Mas o que Deus queria? Deus queria forjar aquele povo. O que Deus queria é trazer aquele povo para um deserto, para um encontro mais próximo. Deus queria trazer aquele povo para um encontro mais próximo.
Deus queria simplesmente criar uma metanoia, transformação na mente daquele povo. E o que ocorre é que Deus, Ele não dá atributos do céu a escravo. Deus dá atributos do seu reino a servos. Se não entendeu, eu vou repetir de novo. Deus, Ele não dá atributo dos céus a escravo. Deus dá atributo do seu reino a servo. E nós somos servos e corredeiros em Cristo Jesus. Mas pastor, você está querendo dizer que Deus faz distinção de pessoas? Não, eu não estou querendo dizer isso para você. Eu estou querendo dizer que o servo é aquele que tem herança. O servo, que talvez você pergunte qual a diferença entre servo e escravo. O escravo, ele não tem direito nenhum, ele não tem herança. Mas o servo, esse sim, ele tem direito e ele tem herança. E o porquê Deus não dá os seus atributos a escravos? Porque o escravo, ele é escravo do pecado. E a Bíblia diz que o pecado só faz separação entre Deus e o homem. Não tem como os atributos dos céus estar sobre a vida de um pecador. Não tem como os atributos do céu estar sobre a vida de um homem escravo do pecado. Porque o pecado afasta você de Deus. Não é Deus que se afasta de você, não. É você que se afasta de Deus através das suas mazelas, dos seus pecados. E por conta dos seus pecados, você fica afastado de Deus. Por isso que Deus, Ele não derrama os seus atributos sobre o servo. E Deus, foi por isso que Deus trouxe o povo do Egito, o povo de Israel para o deserto. Por isso que Deus trouxe o povo de Israel para o processo do deserto. Porque o objetivo de Deus é forjar, é trazer transformação, nos transformar, tirar uma mente escrava para nos colocar uma mente de servo. Eu vi uma história muito interessante. Alguém contando essa história, e ele falou que nos Estados Unidos havia um ilusionista. E esse ilusionista, ele fazia um espetáculo em um circo. E esse espetáculo que ele fazia era com um tigre. Certo dia, aquele homem subiu para apresentar o espetáculo. E quando ele subiu para apresentar o espetáculo, ele estava de frente para o tigre. O tigre olhou para ele e avançou nele e pegou no pescoço. Pegou ele pelo pescoço e saiu arrastando ele para fora do palco. As pessoas, espectadores que estavam ali, ficaram todo mundo assustado com aquela cena. Porque o tigre tinha pegado no pescoço e ele estava sangrando. A equipe daquele circo foram para cima daquele tigre e começaram a espancar aquele tigre, jogar coisas no tigre, para que aquele tigre saísse de cima daquele homem. E aquele homem sangrava muito. E o que foi que ele fez? Ele acumulou um pouquinho das forças dele e olhou para aquelas pessoas e falou: não mate o tigre, não mate o tigre. As pessoas ficaram assim: oxi, que loucura desse cara, que loucura dele. O tigre está matando ele, não mate o tigre. Em dado momento o tigre largou ele. Ele foi socorrido para o hospital, se recuperou. Tempo após, alguém chega para ele e diz assim: cara, que loucura é essa sua? O que foi que aconteceu com você? O tigre te pegou pelo pescoço, o tigre estava te matando, e você fala para as pessoas para não matarem o tigre.
você é louco, você ama mais o tigre do que a você. Ele olhou para a pessoa e disse assim: peraí, eu vou te contar algo. Naquele dia que eu subi para fazer a apresentação, eu estava tendo um derrame. O tigre, quando ele ficou de frente para mim, ele percebeu que tinha algo anormal em mim. Através do fator sensorial do tigre, ele sentiu que tinha algo anormal em mim. Ele me pegou pelo pescoço e saiu puxando, como se fosse o filhote dele, que ele viu que tinha algo anormal. Ele começou a me pegar para me tirar do palco, porque ele viu que tinha alguma coisa diferente. Só que o mais interessante é que você não sabe que quando ele pegou pelo meu pescoço, ele começou a me sangrar. Só que eu estava tendo derrame cerebral. E quando eu comecei a sangrar, a minha pressão começou a baixar. E minha pressão baixou, eu fui salvo. Aquilo não era um ataque, aquilo era um resgate. O que eu quero dizer para você, que quando Deus ele te leva para o deserto, Deus não te leva para o deserto, Deus não te leva para sangrar, para te atacar. Deus te leva para o deserto, é para te restaurar, é resgatar a sua vida, é resgatar você de você mesmo. Deus precisa criar meios para nos resgatar de nós mesmos, porque nós somos tão miseráveis que somos capazes de nos associar ao diabo para ir contra a nossa vida mesmo. Nós nos associamos ao diabo para ir contra a nossa vida, porque nós começamos a pecar, fazer meio mundo de desgraça, meio mundo de miséria nesse mundo, se associando a Satanás para destruir a nossa vida, sabendo que nós seremos os únicos perdedores nessa história. Os únicos perdedores nessa história. A Bíblia diz que Jesus, em um determinado momento, Jesus chega para os discípulos e diz: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está querendo dizer aqui, ó? Você quer andar comigo? Quer caminhar comigo? Morra para o mundo. Morra. Não existe mais você. Não vivo eu, mas Cristo precisa viver em mim. Jesus está falando de renúncia. Eu preciso renunciar às minhas vontades. Eu preciso renunciar à minha carne. Não há evangelho sem renúncia. Não há evangelho sem renúncia. Se você vive um evangelho o qual você não renuncia às suas vontades, os pecados, renuncia aquilo que não agrada a Deus, você não está vivendo evangelho. Porque o evangelho é necessário para que você viva o evangelho, você viva renúncia. Tem uma frase que eu tenho falado ultimamente. Essa frase não é de minha autoria. Mas é uma frase que eu ouvi e isso ficou marcado no meu coração. Ouça muito bem isso. Nós não seremos reconhecidos no céu pelo tamanho do que nós vamos conquistar. Nós não seremos reconhecidos no céu pela quantidade de almas que vamos ganhar. Nós não seremos reconhecidos no céu pelo tamanho da riqueza que iremos conquistar. Nós não seremos reconhecidos no céu pelo tamanho das obras que iremos fazer de doação, de misericórdia nessa terra. Mas nós seremos reconhecidos no céu pelo tamanho da nossa renúncia. Da forma que você renuncia a sua vida, é da forma que você será reconhecido no céu. Porque no céu só entrarão aqueles que renunciarão às suas vontades.
No céu só entrarão aqueles que irão diminuir, aqueles que irão subtrair. Eu vou subtrair as coisas dessa terra para alcançar o céu. Agora, depois que eu chego lá, aí tem a soma, porque eu serei condecorado, eu serei graduado pela quantidade de vidas que eu ganhei, pelo quanto eu trabalhei lá no céu. Mas para chegar lá eu preciso primeiro subtrair, renunciar às minhas vontades, o meu eu, o meu ego. Preciso tudo isso para que eu possa alcançar os céus. Queridos, o Evangelho, ele além, como falei para vocês, o Evangelho, ele é renúncia. E o Evangelho, a palavra que representa o Evangelho é morte. É eu morrer. Eu preciso morrer. Eu preciso morrer para esse mundo. O Evangelho fala de morrer. Infelizmente, nesses últimos dias, estamos vendo poucas pessoas dispostas a morrer, mas muitas dispostas a matar. O que é isso, pastor? Tem pessoas que estão prontas a apontar para o seu irmão, a acusar seu irmão, a bater no seu irmão. A rotular o seu irmão. Elas estão prontas, extremamente disponíveis para fazer isso. Ah, pastor, o Evangelho é confronto? É confronto. Mas antes de eu confrontar, eu preciso me consertar. Porque o Evangelho primeiro é sobre eu morrer, e não sobre eu matar, sobre eu morrer. Muita gente está pronta para matar. Quer ver um exemplo? Vamos lá para a Bíblia. O nosso querido Pedrão, o Pedro, discípulo de Jesus. Em dado momento, eu queria pedir à mídia que abra no livro de Lucas 22:35, por favor. Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 22, versículo 35. Para não dizer que o pastor está pregando a heresia. Vamos lá. E ele disse-lhes: quando eu vos enviei sem bolsa, alforje ou calçado, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam o quê? Próximo versículo 36. Então ele disse-lhes: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a. Veja bem, o versículo antes, Jesus perguntou a eles que ele tinha enviado eles sem bolsa, sem nada. Ele disse que não faltou nada. Agora Jesus deu uma direção. Então ele disse: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o seu alforje. E o que não tem espada, vem da sua veste pronto. Nesse momento aí, Jesus autorizou os discípulos a andar com espada. Mas por que, pastor, Jesus autorizou os discípulos a andar com espada? Para que se cumprisse Isaías. Porque ele foi pego entre os malfeitores. Essa profecia está lá em Isaías. Então, para que se cumprisse isso, Jesus, não, vocês agora, eu estou determinando, não estou dando direção, estou determinando, vocês vão ter que usar a espada. Outra, se vocês não têm, compre. Em dado momento lá na frente, eles disseram assim: ó, mas só tem 2 espadas. Aí Jesus falou assim: e dá? Será que é o bastante? Porque Jesus queria que todos estivessem com espada. Mas veja bem o que foi que aconteceu. O Pedro, que era o cara, né, à frente de todo mundo,
O Pedro já está com sua espada. E os soldados chegam conjuntamente com Judas para pregar Jesus, para levar Jesus. E quando os soldados chegam para pegar Jesus, o Pedro, opa, chegou meu momento agora de me destacar. Tira a espada e pau. Meteu a espada no pescoço do soldado. Eu creio que aquela espada só pegou na orelha do soldado. Isso eu conjecturando, por questão da habilidade do soldado, defesa pessoal. Os soldados eram preparados. E eu creio que a habilidade dele, ele criou uma esquiva e a espada pegou na orelha do soldado. Mas eu creio que o objetivo de Pedro era matar aquele soldado. Beleza? Vocês viram no primeiro ponto que quando Jesus falou, vamos matar, Jesus não falou, vamos matar, vamos se armar. Pedro achou que era para matar. Pronto. Chega em determinado momento lá na frente, Jesus já tinha sido pego. Jesus estava na mão dos soldados já sendo levado. E está lá Pedro no meio da multidão. Pedro está lá no meio da multidão. Alguém chega para Pedro e diz assim: Oxe, ô homem, peraí homem, eu vi você com ele ali, ó. Eu vi você andava com ele. Pedro, eu não. Daqui a pouco, mais tarde, alguém chega e diz: Ei, peraí, essas suas vestes parecem com as vestes dele, é igualzinha dele. Pedro, vocês estão loucos, vocês estão malucos. Isso é ilusão de ótica de vocês. Vocês não estão vendo nada disso não, pois. Daqui a pouco, mais tarde, alguém chega e fala assim, ó: Oxe, eu estava ouvindo você falar. Você fala igual a ele. Você é igual a ele. Pedro, eu? 3 vezes Pedro negou a Jesus. Mas Pedro, ele estava disposto para matar. Quando falou de morrer por Jesus, ele: tô fora, não quero não. Não quero morrer não. Eu quero distância disso. Mas o que Deus deu seu filho para que ele morresse por nós, para que nós morrêssemos para esse mundo. Para que nós morrêssemos para esse mundo. É para isso o objetivo da morte de Jesus. Jesus não foi crucificado em vão não. Jesus foi crucificado para que ele nos tirasse do lamaçal do pecado e para que nos transformasse numa nova criatura em Cristo Jesus. E para se transformar em uma nova criatura em Cristo Jesus, nós precisamos morrer para o mundo. Nós precisamos morrer para o mundo. Queridos, glória a Deus. E vamos entrar na história. O texto que nós lemos fala de uma menina chamada Axa. Mas quem era Axa, pastor? Axa era filha de Caleb. E quem é Caleb, pastor? Quero te contar a história de Caleb. Caleb foi um daqueles 12 de espias que foi enviado por Moisés. Moisés queria saber como é que estava Canaã. Moisés queria saber como era a terra prometida. Moisés queria saber o que é que acontecia na terra prometida. E ele precisava de que homens fossem lá para verificar como era aquela terra. E ele envia 12 homens para que eles pudessem espiar aquela terra. E aqueles homens foram a determinado lugar e espiaram aquela terra. E eles voltaram com o relatório. Entretanto, 10 homens voltaram com o relatório negativo. Chegaram e disseram: não, aquela terra ali, é impossível a gente conquistar aquela terra. Não tem como a gente conquistar aquela terra. Tem gigantes. Não tem como a gente conquistar. É muito difícil. Criaram um monte de dificuldades. Dificuldades para que o povo, para que Moisés e o povo não criasse esperança. Mas tinham 2 homens ali. Um chamado Josué
e o outro Caleb. Olha o nosso Caleb aqui. E Caleb chega naquela reunião. Peraí. Vamos lá? Realmente, aquela cidade tem gigantes. Concordo, tem gigantes. Mas aquela cidade é uma cidade linda. A cidade prometida é uma cidade linda. É uma cidade excelente. É uma cidade que emana leite e mel. E tem mais uma coisa que eu vou dizer para vocês. O Deus Yahvé, Ele vai colocar a cidade nas nossas mãos. Eu quero dizer para você que independente do Golias, independente do gigante que você estiver enfrentando, Deus é o teu guia. O Senhor é o teu refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Independente de qual seja o seu Golias, Deus, Ele irá derrubar o teu Golias. Aleluias. Queridos, e por conta dessa atitude de Caleb, Moisés dá uma promessa a Caleb e diz: olha, você vai herdar a cidade de Quiriate e Hebron. Por causa dessa atitude de Caleb, Josué se manifestou para que ele, e prometeu a ele, e que ele ia herdar aquela cidade. Quando o povo chega em Canaã, o povo já tinha conquistado Canaã. Só que Caleb, ele já tinha recebido Hebron, beleza? Mas tinha uma cidade que Caleb precisava conquistar. E ele olha assim e diz: agora eu preciso conquistar essa cidade. E aí como? Eu não sei qual o motivo que Caleb quis anunciar um desafio. Talvez ele estivesse já cansado. Talvez tinham outras lutas, outras cidades para ele conquistar. Então ele lança um desafio, diz assim, ó: aquele que conquistar a cidade de Quiriate Sefer, aquele que conquistar a cidade de Quiriate Sefer, eu darei a minha filha Axa como mulher. Olhando assim, a gente analisa e acha que é uma atitude comum, né? Mas está aí uma atitude de um sacerdote. E nesses tempos precisamos criar homens sacerdotes, homens de verdade, homens que sejam cobertura da sua casa, homens que tenham atitude em conservar, em trazer sua casa em segurança. Porque nós estamos vendo aí, obrigado, querido. Nós estamos vendo aí a fórmula de se fazer homem nesses dias. Mas aqui está um exemplo de um homem. E eu não estou falando aqui de homem machista. Eu estou falando aqui de atitude de homem sacerdotal, homem de Deus, homem que vive a palavra, homem que vive princípios. Porque o que foi que Caleb fez? Ele pensou: poxa, eu tenho minha filha, preciso casar minha filha. Eu preciso casar minha filha e tem uma cidade para me conquistar. Eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu faço um desafio, porque nesse desafio, só quem pode conquistar essa terra, eu sei que só quem poderia conquistar aquela terra era alguém corajoso, aguerrido, alguém guerreiro, alguém que confiava em Deus, porque aquela terra tinha gigantes. Ele sabia que normalmente os homens, eles não iam vencer aquela guerra. Eles precisava existir homens ali que confiavam verdadeiramente em Deus. E ele disse: não, vamos fazer o seguinte, já sei o que eu vou fazer. Se aquele que conseguir conquistar a terra, eu darei minha filha como mulher.
O porquê ele queria isso? Porque ele queria na família dele alguém, e ele queria como genro alguém que amasse a Deus, alguém que fosse apaixonado por Deus, alguém que fosse aguerrido e guerreiro. Já aproveito essa oportunidade para falar para você, homem solteiro, mulher solteira, se você está buscando alguém no Senhor, busque alguém que é apaixonado por Jesus. Procure alguém que é apaixonado por Jesus. Procure alguém que ama Jesus de verdade. Porque alguém que ama Jesus não vai querer que você ande uma vida de pecado. Não vai querer que você viva numa vida de fornicação. Não vai querer que você viva numa imoralidade sexual. Quem ama Jesus não vai permitir que você ande fazendo as coisas erradas. Então busque alguém que ama e tenha paixão por Jesus Cristo. Aleluias. E aparece esse jovem, Otiniel, homem de Deus. Esse Otiniel, ele vai e conquista aquela cidade. Prontamente Caleb dá as suas filhas, Axa como esposa para ele. Existia um hábito, e que o pai sempre dava um presente para sua filha, né? Sempre dava um presente em casamento. E o seu pai deu uma terra para sua filha. O nome da terra era Negueb. Ele deu a terra de Negueb para sua filha. Entretanto, essa terra era uma terra seca. Só que aquela filha, Axa, ela começou a observar: poxa, eu tenho uma terra, mas essa terra é seca. O que é que eu vou fazer com essa terra? Realmente propriedade eu tenho propriedade, mas o que é que eu posso fazer? Uma terra seca, podemos fazer o que com a terra seca? Infelizmente não tem muito o que fazer com a terra seca. E ela ficava observando, e ela: não, eu preciso sair dessa inércia, eu preciso mudar, eu preciso produzir. Até aqui, tudo bem, meu pai me deu, que maravilha, eu tenho, mas eu preciso avançar. Esse espírito precisa estar dentro de nós, de incômodo. Nós não podemos nos acomodar e ficar sentados nesses bancos o tempo todo. Nós precisamos levantar e trabalhar para o Senhor. Nós precisamos nos incomodar, porque às vezes nós chegamos a um nível que nós achamos: não, está tudo bem. Não está, eu preciso avançar, eu preciso me incomodar, porque a obra de Deus precisa de obreiros, a obra de Deus precisa de missionários, a obra de Deus precisa de pregadores. E aonde está você? Aonde está você? Onde está eu? Nós estamos sentados no banco, acomodados. É tempo de se levantar, é tempo de se erguer. E ela se sentia incomodada com aquilo, porque ela precisava avançar, ela precisava produzir, mas ela não tinha como produzir, porque ela tinha uma terra seca. E ela conversa com seu marido, e ela pede autorização ao seu marido para falar com seu pai. Aqui tem uma chave poderosa, mas não vamos entrar nesse mérito, porque é longo isso aqui. É longo. E ela consegue a autorização do seu esposo para ir falar com seu pai. E ela sai, monta no jumento e sai para falar com seu pai, Caleb. E quando ela vai até para Caleb, e quando ela chega até Caleb, ela chega de jumento, e a primeira coisa que ela faz, ela desce do jumento. A primeira coisa que ela faz é descer do jumento. Nós precisamos ter essa atitude de Axa e chegar diante do nosso Pai. Nós precisamos descer, nós precisamos nos humilhar, porque Deus quer nos abençoar, mas às vezes a forma que nós queremos as coisas é totalmente inversa daquilo que Deus propõe para nossas vidas. Mas ela entendeu que diante do pai dela ela precisava descer.
Nós precisamos descer diante da presença do nosso Deus. Humilhai-vos na presença do Todo-Poderoso. E humilhai diante da presença da potente mão de Deus, para que um dia exato Ele possa vos exaltar. E Deus está querendo nos exaltar, mas é necessário nós descermos. A Bíblia fala assim: sujeitai-vos a Deus. Ouça muito bem, porque muitas das vezes estamos deturpando, e às vezes sim, até simplificando a palavra do Senhor, né? E muitos dizem aí: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para resistir ao diabo, primeiro eu preciso me sujeitar a Deus. Que a palavra é: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus, o diabo ele foge das nossas vidas. O diabo ele não tem espaço na nossa casa. O diabo ele não tem espaço no nosso casamento. O diabo não tem espaço na criação dos nossos filhos. O diabo não tem espaço no seu trabalho. O diabo não tem espaço no seu ministério. Porque quando você se sujeita a Deus, o poder de Deus superabunda na tua vida. E não tem como o diabo te derrotar. E aquela jovem, ela chegar na presença do Pai, ela desce do jumento com sinal de humildade. O Pai fita os olhos nela, olha para ela e diz: o que é que tu queres, minha filha? O que é que tu queres? Isso é poderoso. A intimidade do pai com o filho. E é engraçado que todo pai, ele conhece o seu filho. Ele conhece quando seu filho vai pedir. Ele conhece as ações do seu filho. Eu tenho 2 filhas. A Alice, ela quando vai pedir as coisas, ela é mais centrada, né? Ela é mais centrada. Mas a Alicia é só a misericórdia do Pai. O apóstolo disse que a Alicia veio para me quebrar. E essa é a verdade. A Alicia, quando ela quer alguma coisinha, ela quer algo, ela: meu pai, paizinho, ô papi. Eu digo: lá vem o golpe, Jesus. Eu digo: é o que, Alicia? A gente já sabe. A gente já sabe quando o filho quer pedir algo. A gente já sabe quando as estratégias do filho quando quer pedir algo. E quando Axa desceu e eu fitou os olhos do pai, o pai já entendeu que ela queria algo. Aí o pai pergunta a ela: o que é que você quer, minha filha? Ela: meu pai, muitas das vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Olha a petição dessa menina: meu pai, tu já me deste a terra de Neguebe. Já me deste a terra de Neguebe. Mas eu preciso de mais. Tu já me deste a terra de Neguebe, eu sou grato a ti. O problema é nosso. É porque nós não entendemos. Achamos que quando nós focamos em uma coisa, esquecemos daquilo que Deus já nos deu. Se você chegou até aqui, é porque Deus já te trouxe. Se você chegou até aqui, é porque Deus já fez na tua vida. Se você está aqui, é porque Deus manteve a sua vida, preservou a sua vida. Se você está aqui, é porque Deus te tirou das drogas. Se você está aqui, é porque Deus te tirou da criminalidade. Se você está aqui, é porque Deus te tirou da prostituição. Se você está aqui, é porque Deus te deu uma nova vida. Deus tirou do lamaçal do pecado. Te deu novas vestes, te deu novas sandálias, te deu novos calçados. Transformou a sua vida. E hoje você está aqui para louvar. Aleluia, exalte ao Senhor. Oh, era a Só que nós não sabemos agradecer pelo que nós temos. Entenda. Foi até a ministração do nosso apóstolo. Eu gravei essa frase. Entenda.
Se você chegou até aqui, você pode não ter chegado a Canaã, mas agradeça porque você já chegou até onde você chegou. Ouça muito bem. Você pode não ter chegado a Canaã, mas agradeça aonde Deus te trouxe. Agradeça onde você está. Porque você está aqui não porque você é bom, não porque você merece. Nós estamos aqui não porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque somos bons. Nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus é a prova de não sermos consumidos. Nós estamos aqui porque a graça dele nos alcançou. E se não fosse a graça de Deus, eu não sei você, mas eu não estaria nesse tempo. Eu não sei você, mas se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria mais aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, a minha vida já teria sido ceifada. Mas Ele teve misericórdia de mim. A sua graça me alcançou e eu estou aqui para glorificar o nome dEle. E por isso hoje eu posso dizer: até aqui me ajudou o Senhor e por isso eu estou alegre. Aplauda o Senhor se você pode confirmar essa palavra. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ela disse: meu pai, tu já me deste a terra de Negueb. Eu tenho aquela terra lá, meu pai, mas aquela terra é uma terra seca. Eu quero produzir mais pro reino. Eu quero ter mais experiência, quero ter experiência diferente. Porque aquela terra me serve como propriedade, mas não serve para produzir. Mas eu preciso produzir, meu pai. Eu preciso que tu me dê fontes. Eu preciso de fontes. Eu preciso de fontes. O pai dela olha para ela e diz: filha, eu não vou te dar fonte, mas eu vou te dar fontes superiores e fontes inferiores. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu quero te dar muito mais do que você pediu. Eu quero te dar muito mais. Eu quero te dar uma fonte em cima e fonte embaixo. Porque se você não tiver como pegar embaixo, você vai pegar em cima. Se você não tiver como pegar em cima, vai pegar embaixo. Oh, o nosso Deus é assim, o nosso Pai é assim. Ele dá infinitamente mais a nós. Ele nos dá infinitamente mais. Talvez ela queria fontes, mas ela precisava de uma fonte, duas fontes, não sei qual é a necessidade dela, mas ela teve muito, infinitamente mais. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu posso ver o símbolo desse texto associado a esse capítulo, porque o pai dela não só deu fontes inferiores, ele deu fontes também superiores. Céu e terra, céu e terra. Ele deu para você e para mim as bênçãos que estão nos céus e as bênçãos que estão aqui na terra. Mas para que tudo isso aconteça é necessário nós estarmos posicionados diante de Deus. Porque todas as vezes que alguém encontrou com essa fonte, a fonte ao qual nós estamos falando aqui, e que é a toda a Bíblia, o Novo Testamento, ele só aponta para Jesus. O Velho Testamento glória a Deus. E o
Velho Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento também aponta para Jesus. Jesus é a fonte de água viva. O tema dessa ministração: a fonte que produz vida. A fonte que produz vida. E que essa fonte que produz vida, Jesus Cristo de Nazaré, é a fonte que produz vida. Todas as vezes que alguém encontrou com Ele, a sua vida foi transformada. Vamos lá, a mulher samaritana, ela chega simplesmente para querer um pouco d'água. Ela só queria simplesmente um pouco d'água. Aí Jesus olha para ela e diz: oh, minha filha, se você soubesse, se você soubesse que a água que eu te der, e se você beber dessa água que eu te der, você jamais terá sede na sua vida. A partir daquele momento, a vida daquela mulher foi transformada. A vida daquela mulher foi transformada porque ela se encontrou com a fonte de água viva. Queridos, eu não sei qual a sua necessidade. Eu não sei qual a necessidade, qual a fonte você está querendo beber. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus é a fonte da água viva. Você precisa de Jesus na sua vida. Jesus é a única fonte que nós precisamos para ter uma vida eterna, porque Ele morreu com o objetivo de que um dia nós possamos celebrar lá na glória. Ele morreu para que um dia nós possamos celebrar lá na glória. Eu quero aproveitar esse momento. Talvez você chegou aqui com um monte de necessidades. Talvez você chegou aqui precisando de ser cheio. Você chegou aqui desmotivado. Talvez você chegou aqui e disse: poxa, vamos na igreja, não tenho nada para fazer hoje, está chovendo, não tenho nada para fazer. Eu vou lá. Me convidaram, eu vou lá. Eu quero dizer que você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque Jesus te trouxe aqui. E Jesus te trouxe aqui para te trazer uma palavra. E Jesus quer mudar a tua vida nessa noite. Jesus quer transformar a tua vida nessa noite. Ele quer te dar um novo nome, escrever teu nome no livro da vida. Será que tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aleluia. Aleluia. Será que tem alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Eu não vou entrar, é tudo seu. Eu não vou prolongar muito, faça o que quer, porque Jesus não é mercadoria. Meu coração Jesus não é mercadoria. teu. Aliás, não quero mais. Não é você que escolhe Ele que te escolheu. O meu querer. Nós queremos forçar ainda. Não vou sair viver fora da vontade dele. Queremos viver fora da presença dele. Senhor. Mas Jesus está te chamando hoje. Filho meu, não quero dá-me o teu coração. me arrepiar. Oh, não quero só me emocionar. Não é tempo mais de se emocionar. É tempo de viver experiência diferente dele. Quero acabou esse tempo de se emocionar. O que Jesus quer fazer você é uma nova criatura. O que Jesus quer mudar a sua vida de verdade. O que Jesus quer é tirar sua vida de escravidão e fazer com que você seja servo. Aleluia. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano vem